que a astrologia pode dizer sobre o movimento VAT, esse movimento de redução da jornada de trabalho, de redução da jornada 6x1 para a jornada 5x2, ou até mesmo como tá lá no projeto, a jornada 4x3. Será que a astrologia consegue explicar isso? Então vamos dar uma olhadinha nisso agora pra gente ver, pra gente entender como que isso se manifesta através do simbolismo astrológico para os dias de hoje. Caso você não me conheça, eu me chamo Gabriel e aqui falamos sobre astrologia tradicional. Me siga lá no Instagram, Explica Astrologia, e também já curta aqui o vídeo, já se inscreva no canal e também, caso você queira aprender mais sobre astrologia tradicional, que é o assunto que a gente fala aqui nesse canal, conheça a comunidade Aurora. Lá você aprende toda a base da astrologia tradicional, também aprende toda a parte teórica e também a parte prática também, que é a parte mais importante na verdade, né? Tudo isso só por R$14 por mês e você ainda de quebra entra lá no nosso grupo do WhatsApp também, para trocar ideias com mais pessoas que estão nessa mesma jornada que você. Então, sem mais delongas, eu dei uma pesquisada sobre como que esse movimento VAT, ele começou, né? E ele começou, então, com um post no TikTok do Rick Azevedo, se não me engano. Como bom curioso, né, fui pesquisar para ver que horas, né, esse vídeo tinha sido postado. Na reportagem que eu vi, ele tinha falado que ele tinha postado pela manhã esse vídeo no TikTok e tinha saído trabalhar, então ele não viu, etc e tal, né. Eu fui pesquisar para ver que horas que esse vídeo tinha sido postado. Só que, se você for ver, no TikTok ele não dá o horário exato, mas como eu não me dou por vencido, né, eu resolvi entrar no modo de desenvolvedor para acessar direto na API do TikTok, para ver se dentro do modo de desenvolvedor era possível ver o horário que esse post tinha sido feito. E no fim, sim, deu para ver o horário que o post tinha sido feito. Foi às 8h57. Eu vou pôr o print aqui do lado, tá? E aí você consegue ver certinho aí, né, como que eu tava vendo essa informação. Aí tive que converter esse dado, enfim, mas ali tinha dado certinho ele realmente o dia e o horário corretamente, né? Como isso foi no Rio de Janeiro, né? Então eu abri um mapa pro Rio de Janeiro nesse dia e nesse horário. E aí nós temos então esse mapa aqui. Esse mapa aqui do lado, então, vê aqui o ascendente, né, em Escorpião, né? E aqui o regente de Escorpião, então, na casa 12, né, que é o Marte. E a casa 12 fala, né, sobre essa questão de sofrimento, isolamento, né, que é o que traz uma jornada de trabalho excessiva, né? Você não tem vida. Você não consegue fazer mais nada. Por isso que é uma casa que fala também de aprisionamentos, né? A casa 12. Então é uma pessoa presa, né? Uma pessoa que tá ali em um lugar onde ela não consegue ver saída. Casa 12 é isso aqui, né? Uma experiência total de casa 12, né? Uma pessoa frustrada, né? Ainda mais, né? Com Marte aqui em exílio. O exílio, ele coloca também essas características, né, de querer fazer algo e não ter como fazer esse algo do jeito como se deseja. O exílio é isso. Quando o planeta ele tá em exílio, então ele precisa arranjar outras ferramentas, precisa arranjar outros modos para conseguir se fazer valer. E é bem interessante também a gente pensar no Marte, né, como a força de trabalho, né, a força para moldar, né, a nossa realidade. Porque quando a gente pensa no ferro, né, nas ferramentas, a gente lembra também do aspecto tecnológico. Só que quando a gente pensa na tecnologia, né, a gente pensa muito hoje em dia, né, em relação à parte informacional, né? Então a gente pensa em celular, computador, inteligência artificial, essas questões assim. Só que a tecnologia, na verdade, ela vem desde o tempo do arado, né? Ela vem desde o tempo quando a gente conseguiu descobrir o fogo. Então a gente descobriu técnicas, né, para aprimorar a nossa força de trabalho. E o Marte é isso, é o aprimoramento da força de trabalho. É um testemunho muito marcial também sobre isso, né? E aí quando a gente vê essa força de trabalho em exílio, é um testemunho muito forte, né, de uma força de trabalho que não consegue se desenvolver justamente por estar em casa 12, por estar, né, em um lugar do mapa aqui que fala sobre isolamento, sobre solidão, sobre aprisionamento. Então, realmente, né, a gente vê essa questão que é realmente muito pungente, né, realmente muito forte aqui no mapa, né. E outro ponto que me chama bastante atenção é a questão desse Mercúrio aqui. Ele tá muito bem no mapa, apesar dele tá retrógrado aqui, né, mas ele tá muito bem no mapa. Só que por mais que ele esteja retrógrado, ele vai voltar a seu movimento direto, então, ou seja, ele vai voltar a seu movimento normal dentro de um dia, ou acho que 2 dias, se não me engano, mais ou menos isso, tá? De 1 dia a 2 dias ele ia voltar ao movimento direto. É bem interessante a gente ver porque
esse Mercúrio, ele tá regendo o Sol, ele tá regendo Lua, tá? Então, ele tem bastante poder aqui nesse mapa. E ele também, né, ele rege aqui os termos do Marte e também rege os termos do ascendente. Veja só, então, o Mercúrio muito proeminente no mapa, tá? Então, fica aí, né, com essa informação, que esse Mercúrio aqui, ele é muito, muito, muito relevante, tá? E aí a gente vai ver como que isso vai se desenrolar ao longo aí dos anos, porque isso aqui foi em 2023, se não me engano, tá? A gente viu que esse Mercúrio aqui, ele tá retrógrado, né? E ele ia voltar a seu movimento direto, tá? E aí, olha que interessante, né? Em 2024, então, hoje, né, a gente vê que realmente, né, esse movimento, ele tomou mais forma, ele ganhou mais corpo, né? E justamente é o Mercúrio que dentro de né, a 2 dias ia ganhar o seu movimento direto. E veja que legal, né? Ele começa pequenininho, né? Ele começa devagar, mas ele vai ganhando corpo, né? Então, é um testemunho muito forte de um planeta que ele está estacionário, mas ele volta a seu movimento direto. Então, né, se você tem algo aí no seu mapa, tá, que aparentemente esteja retrógrado, mas volta a seu movimento direto dentro ali de 1, 2, 3, até 7 dias depois do seu nascimento, ele é um planeta que ele vai mostrar seus significados aos poucos. Ele vai construindo, né, a sua forma de se mostrar ao longo dos anos, tá? Então, esse testemunho é bastante interessante. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa do ingresso solar em Áries, tá? Esse mapinha aqui do lado, para que a gente possa compreender, né, como que isso já estava descrito ali dentro, né, do ingresso solar em Áries, tá? Caso você não acompanhe muito a questão da astrologia tradicional, o ingresso solar em Áries, né, então, ou seja, quando o Sol ingressa, ou seja, quando ele entra aqui, né, em Áries, ele marca então o início de um ano novo astrológico, tá? Então isso vai dar pra gente novos testemunhos, novas promessas, né, pro país, né, pra nação como um todo. Então, assim, ou seja, esse mapa aqui é um mapa de nível social, político, cultural também, tá? Então, isso aqui é válido para o ano do Brasil como um todo. Cada país vai ter o seu, né? Mas esse marco, né, do ingresso do Sol no signo de Áries, né, ele marca, então, o início de um novo ano astrológico. Então, ou seja, né, sempre que o Sol ele entra ali, né, cerca do dia 20, 21 de março, né, de cada ano, então a gente tem o início de um ano novo astrológico. Então aqui, quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente vê esse Mercúrio já bem próximo aqui ao nodo norte aqui, né? E também próximo ao Sol, tá? Então, só por essa condição aqui, esses testemunhos desse Mercúrio já estariam em proeminência, tá? Então, é uma promessa, de certa forma ali, tá? De que as temáticas de Mercúrio iriam ganhar algum tipo de luz, tá? Pelo fato dele estar próximo do Sol aqui, a gente chama, né, que esse Mercúrio ele está em fase, né? Então ele está com algum holofote solar, digamos assim, sabe? Então é um testemunho, né, de algo que ganha fama, que ganha projeção, tá? Então, para que a gente possa entender esse momento presente que a gente está, a gente usa uma técnica bem específica chamada profecção. Então, ou seja, cada casa do mapa vai significar um mês desse ano novo, dessa revolução solar. Então aqui a gente tem o mês de março, né, mês de abril, maio e assim por diante. Então agora no mês de novembro, a gente está aqui na casa 9. E que veja só ativando quem? O nosso amigo Mercúrio, que rege o signo de Virgem. Veja que interessante. E aí ativa esse Mercúrio. E lembre que a gente viu que Mercúrio, lá no mapa de quando o vídeo sobre o desabafo lá, Rick Azevedo, se não me engano, tava com o Mercúrio evidente também ali no mapa. Então veja que legal, né? Então Mercúrio mais uma vez mostrando aqui, né, a sua face, né, o seu rostinho aqui, né, pra gente mais uma vez. Então, né, veja que legal, né, a casa 9, né, ela fala sobre o sistema legal e os tribunais, então, ou seja, né, a nível político, a nível social, né, a casa 9, então, ela vai falar, então, sobre a questão do sistema de leis, né, vai falar também sobre o poder judiciário também, né, e aí como esse Mercúrio também rege a casa 6, por ele
né, reger também aqui o signo de Gêmeos, tá? A casa 6, ela vai falar sobre os trabalhadores, sobre a galera aí que vive, assim, em um regime de semi-escravidão, né, como a gente vê aqui. A casa 6, ela fala também sobre o funcionalismo em geral, tá? Assim, claro, né, não é só sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, coisas assim, né, mas dos trabalhadores em geral. Então a gente vê, né, que essas temáticas, elas estariam envolvidas já, tá? Então, pelo Mercúrio tá regendo a casa 6 e a casa 9, né? Então, a questão das leis de trabalho, né? Então, a casa 9, leis, e casa 6 aqui, trabalho, estariam em evidência. Lembra que a gente viu aqui, tá? E o que Mercúrio rege, né? Em termos mais essenciais, né? Então, quais são os temas, quais são as figuras que esse Mercúrio, ele simboliza? Então, Mercúrio, ele simboliza, né? De modo geral, as pessoas mais novas, os jovens, né? E também, né, de acordo ali com a astrologia do período árabe, né, ela vai reger os servos. E, né, claro, a gente fala sobre a questão de servos, né, hoje a gente entende como os trabalhadores, né, como pessoas que estão ali, né, na serventia do trabalho. Então, Mercúrio rege, então, de certa forma, os trabalhadores também. E o que é legal também da gente ver, é que esse Mercúrio, ele tá, então, no signo de Áries, né. O signo de Áries em si, né, ele já é um signo de inauguração, é um signo que ele busca romper com o passado. Então isso é bem interessante também aqui já. E o que é legal também que a gente pensar, né, que o signo de Áries, né, ele tem, né, ele não tem uma voz muito agradável, né, ele vem de um grito, né, ele vem de um berro, né, ele vem né, de uma ação muito pautada somente pela questão da raiva, né, pela questão da revolta. E aí, para que a gente consiga compreender melhor isso, a gente precisa também dar uma olhadinha no mapa do ingresso solar em Libra, porque, enfim, é um assunto aí já mais teórico, tá? Mas é preciso também que a gente dê uma olhadinha, né? Então, no ingresso solar em Libra. Então, bora lá pro próximo mapa. Então, agora estamos aqui com o mapa do ingresso solar em Libra, que é um mapa que ele complementa aquele mapa do ingresso solar em Áries, tá? E aí, lembra que a gente viu que Mercúrio era nosso personagem principal nesse momento? Então, a gente vê Mercúrio aqui numa casa angular, na casa 10 aqui do mapa, né? E também nos termos de Marte, né? Veja só, falando aqui da revolta, né? Da raiva, né? E também das questões das tecnologias de trabalho, né? A gente viu que Marte também ele rege esses assuntos, né? O Mercúrio aqui está numa ótima condição. Ele está no seu signo de exaltação, né? De domicílio e exaltação. Então Mercúrio também está oriental ao Sol, o que é uma condição excelente para Mercúrio, principalmente no mapa diurno, né? Então, ou seja, com o Sol aqui acima da linha do horizonte. Então, realmente aqui o Mercúrio está em ótima condição. Então, esses assuntos mercuriais que já estavam prometidos que seriam um destaque lá no ingresso solar em Áries, aqui de fato iam ganhar pauta, iam ganhar aqui realmente, né, uma nova expressão, iam ganhar realmente, assim, qualidade, né, para se mostrar, e iam ganhar também essa projeção através do Sol. Tá, então isso aqui é um testemunho bastante legal também da gente ver. Porém, perceba que esse Mercúrio, ele sofre a oposição aqui de um Saturno em Peixes. E Peixes aqui é a queda de Mercúrio, tá? Então aqui Mercúrio tem a sua maior debilidade, Mercúrio cai aqui em Peixes, tá? E aí, Saturno, né? A gente pode pensar na questão ali, né? Que o Saturno é aquele que amarra, Saturno é aquele que tenta restringir a ação, né? E veja que interessante, tá? Mercúrio, Saturno, desculpa, ele tá regendo aqui a casa 2, né? E a casa 3. A casa 2 vai falar aqui sobre a questão financeira, a questão econômica do país, né? E a casa 3 fala, então, a parte de mídia, né? A parte aqui dos canais e veículos de comunicação, tá? E aí a gente vê, né, o discurso que a casa 4 fala da oposição, né? Então fala dos opositores do governo. Então perceba, né, que a oposição se usando, então, do discurso econômico e também com o apoio das mídias, né, com o apoio da TV, do rádio, né, e tal, como a gente já viu, né, a mídia realmente não tá comprando muito essa briga, né, da redução da jornada de trabalho, né, pelo contrário, porque a mídia, né, como mídia
hegemônica, né, vai estar do lado, né, de quem tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro geralmente é quem emprega, e quem emprega quer pagar cada vez menos, né? Então, realmente, a gente vê esse Saturno aqui, né, tentando derrubar o movimento, né, tentando aqui restringir a ação desse movimento, né? Só que como o Mercúrio ele está numa condição muito mais forte e mais favorável que esse Saturno, porque veja só, Saturno ele está retrógrado, ele está num signo que não dá qualidade para a ação dele, então ele não tem forças, né, para conseguir restringir a ação desse Mercúrio que está correndo solto, né, que está forte, que está digno, né, que está em destaque aqui por causa do Sol. Então, realmente aqui, né, ele vai estar muito mais favorável, né, muito mais digno, né. Então, né, esse discurso de que vai quebrar a economia, vai rachar o Brasil, né, então a mídia acaba reproduzindo, né, esse discurso, então, das suas elites, da oposição, né, das pessoas que se opõem ao movimento, tá? Então, realmente, isso aqui é uma coisa que já estava vista aqui também, né, no mapa do ingresso solar aqui em Libra. E então, o que a gente pode esperar, né, para os próximos dias aí? Para a gente compreender, uma técnica que eu gosto de usar é a técnica, né, das triplicidades do ascendente. Quais são os planetas que regem, então, aqui o signo de Sagitário? Então, a gente tem o Sol, que rege a triplicidade diurna dos signos de fogo. A gente tem o Júpiter, né, que rege também os signos de fogo, e também a gente tem Saturno, que rege, então, é o terceiro regente da triplicidade do fogo. Então, nós temos esses 3 regentes. Então, cada um desses aqui vai dizer como vai ser um desses meses, né, porque como esse mapa ele tem a validade de 3 meses, né, então cada um desses planetas aqui ele vai dar, então, uma tônica, né, ele vai dar uma cor para cada mês. Então aqui o Sol que a gente vê, né, então o Sol, né, se a gente for dividir então os meses, né, o Sol ele estava regendo ali do dia 22 de setembro, que é quando o Sol entrou aqui em Libra, né, até o dia 23 do 10. Então a gente tem o período eleitoral aqui, né, dentro dessa janela de tempo aqui, tá? A troca de poderes, né? A queda do Sol, né? Então, ou seja, né? Os poderes que trocam, os poderes que são substituídos, né? Pela eleição, né? Que é um testemunho interessante, né? Da balança de Libra, né? Então, ou seja, vai pesar as escolhas, as opções, etc e tal, né? Então, testemunho bastante interessante aí, né? Desse período eleitoral. Qual que é, então, o próximo regente? Então, é Júpiter. E Júpiter tá aqui, ó, sendo regido, então, mais uma vez, né? Pelo nosso amigo Mercúrio, né, que estava aqui na casa 10, né, e perceba que, então, né, essa quadratura entre Júpiter, né, e Mercúrio, tá, eles estão aqui em uma quadratura bem estreita, tá, e com recepções meio esquisitas, né, então Mercúrio tá no signo de exílio, né, do Júpiter, então aqui Júpiter não fica muito bem. Por outro lado, aqui, né, Mercúrio tá na sua casa, tá no seu domicílio, aqui Mercúrio tá show, tá joia também. Então, ou seja, né, quando a gente pensa no Mercúrio enquanto as leis, né, enquanto as questões legais, né, magistrados, né, toda essa galera aí, né, também que tem algum tipo de poder decisório, vê com algum tipo de estranhamento e nesse movimento, né, só que acaba acolhendo, né? Porque não tem outra escolha a não ser, né, acolher. Então, realmente, Júpiter aqui, né, se vendo na obrigação de ter que apoiar, ter que se ver, né, em um lugar desconfortável, né, para apoiar esse tipo de movimento aqui que não teria como não ser apoiado. E aí o último que a gente tem aqui, então, é o Saturnão, né, o Saturnão aqui, que então vai reger, então, do dia 22 ali de novembro até o dia 21 de dezembro. Então, né, vai tentar minar aqui esse movimento, né, vai tentar, então, dar uma segurada, dar uma refreada, né, vai tentar, então, segurar a ação dessa galera aqui de Mercúrio. E aí, olha que interessante, tá? Lembra que a gente viu, né, questões aqui orçamentárias, questão da mídia, né, então a oposição do governo, né, que por sua vez é vista aqui, né, na casa 4, né, tentando segurar a onda, tentando frear isso aqui, né, então se usando, né, dos seus aparatos midiáticos, né, se usando das suas mídias sociais também, então vai tentar minar realmente aqui esse movimento, tá? Então, o próximo mês aí, pelo menos, tá? Vai ser realmente de movimentos de tentar minar isso, tentar segurar o máximo que puder. E lembre que aqui a gente está falando da queda, então aqui eles estão, né, de fato, eles vão tentar derrubar esse movimento. Não vai ser algo assim, eles vão tentar negociar, não, pelo contrário, eles vão tentar derrubar.
A ideia é essa, a ideia não é nem que isso cresça e se desenvolva, é que cortar pela raiz, realmente eles, né, eles vão tentar fazer isso. Mas a gente já viu que esse movimento aqui, ele veio para ficar, ele tem qualidade, né, na sua ação. E ele não vai ser derrubado tão facilmente, porque ele tem o apoio, né, aqui de Júpiter, né? Então ele tem essa segurança, digamos assim, né, de que esse movimento, então, pelo menos, né, até o próximo ano aí, consiga se sustentar meio aos trancos e barrancos, tá? Então é mais ou menos isso, tá, que eu queria mostrar para vocês aqui. Não sei se ficou muito complexo, se ficou muito difícil de vocês entenderem, tá? Eu tentei explicar da maneira mais didática que eu pude, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, me expõe aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai conversando, beleza, gente? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, siga lá no Instagram, conheça a comunidade Aurora. Quem sabe aí, mais pra frente eu faço mais alguns vídeos falando sobre algumas pautas quentes aí em relação a essa parte aí do movimento VAT. Consiga aí trazer novas informações pra vocês. Beleza, gente? Gratidão aí, até o próximo vídeo e falou!